O ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Todo mundo foi surpreendido com isso daí. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, chegamos então no episódio 50 com uma surpresa aí. A gente já tinha gravado nessa segunda-feira o episódio, que é de economia essa semana, mas aí durante o decorrer do dia veio a notícia dessa decisão do ministro Edson Fachin do STF em relação aos casos em que o ex-presidente Lula foi condenado e agora por uma questão de competência territorial o ministro Edson Fachin ele declarou a nulidade dos atos decisórios que foram praticados na 13ª Vara Federal lá de Curitiba pelo então juiz Sérgio Moro. Então a gente retomou aqui à noite essa gravação para a gente conseguir explicar para os nossos ouvintes um pouco desse imbróglio jurídico que se produziu com essa decisão tanto inesperada do ministro Edson Fachin, que surpreendeu a todos e todas nós, né? Pois é, Renan, acho que vale a pena a gente fazer esse episódio. Vamos deixar o tema da economia para a semana que vem. Embora essa situação, essas novidades de hoje também, é claro que carregam, né, consequências para a economia, inclusive a gente viu hoje a bolsa caindo, o dólar subindo, quer dizer, sempre essas reações do mercado. Mas vamos começar aqui com a parte jurídica, né? Para quem olhou de fora, primeiro houve grande celebração de justiça, dada a compreensão crescente das ilegalidades cometidas pela Lava Jato, mas aí logo depois desse, vamos dizer, fervor inicial de notícias, também foi ficando mais claro que o Edson Fachin ele tomou uma decisão de salvar também a Lava Jato, né, em alguma medida. E ele é conhecido como um ministro lavajatista do STF, e ele, na verdade, com essa decisão, pelo que eu entendo, e eu queria te ouvir, tenta driblar, né, um julgamento de suspeição do juiz Sérgio Moro, que talvez tivesse consequências maiores aí para a Lava Jato do que somente essa decisão de anular as condenações do Lula por conta dessa questão aí do território da vara de Curitiba. Explica pra gente. Sim, é uma decisão complexa e a gente ainda está para entender aí o alcance, o sentido dela e como ela está enquadrada nessas disputas, né, que não são de hoje em relação à continuidade da Lava Jato e como o judiciário tem mudado de posição. Então, basicamente, o fundamento que foi utilizado pelo ministro Edson Fachin passa por uma ideia muito importante no nosso direito processual, e que é um princípio constitucional, que é o do juiz natural, ou seja, uma pessoa ela só pode ser julgada por um juiz que tenha competência definida previamente em lei. Não é o próprio julgador que escolhe julgar aquele caso, aquela pessoa. Né? Isso tem que estar definido na lei, o enquadramento objetivo daquele caso. E uma das dimensões dessa discussão do juiz natural, desse princípio do juiz natural, né, que evita, né, que você seja julgado por alguém que afirme uma competência sobre você e acabe dando uma decisão que não seja imparcial, então uma ideia de preservar a imparcialidade da justiça, é a da competência territorial. Então, no caso criminal aí, é no local de cometimento do crime. Então você vinha numa investigação da Lava Jato, e muita gente já vinha chamando atenção para isso, que todos os processos iam ficando em Curitiba, né? Então tinha delação atrás de delação, novos atores surgiam, novos contratos surgiam, novas construtoras surgiam, e tudo isso ficava lá onde começou a Operação Lava Jato,
na vara de Curitiba com o ministro Sérgio Moro e depois com a força-tarefa que se constituiu do Ministério Público ali como órgão acusador, né, o Ministério Público Federal. Então, muitos casos acabaram atraídos para lá, né, com uma ideia de conexão que se afirmava que está no Código de Processo Penal, entendendo que os crimes tinham relação entre si, tinham uma conexão, e se praticou uma ideia muito ampla de conexão e problemática, o que já era apontado, né, uma ideia conglobante de conexão, como se fosse uma esponja, né, tudo se puxava para lá, porque era a ideia de que seria melhor apreciado, já que esses casos tinham relação entre si. E o que o ministro Edson Fachin diz agora não tem nenhuma relação com a suspeição do então juiz Sérgio Moro, né, que a defesa do ex-presidente Lula alega, né, com os vazamentos todos em relação aos diálogos entre procuradores do MPF, sobretudo o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro. Não tem relação com essa discussão da suspeição, da parcialidade, mas é um habeas corpus que estava discutindo, né, já em sede de embargos de declaração desse habeas corpus, que se discute, que é do fim do ano passado, e se discute essa competência da vara de Curitiba, alegando o quê? Né, que com base em precedentes recentes do STF, tem ficado claro que vários casos acabaram sendo julgados lá em Curitiba que não deveriam ter sido julgados lá. Por quê? Porque não há regra de competência territorial que jogaria esses crimes, esses casos, para serem julgados lá em Curitiba. Inclusive, aí alega a defesa do ex-presidente Lula o caso do triplex, do Guarujá, que na época já se discutia que era o Ministério Público Estadual de São Paulo que deveria investigar e fazer acusação em relação a esse caso. Além do caso do triplex, o caso do sítio em Atibaia e também o caso da sede do Instituto Lula, aqui em São Paulo. Né? Então, se discutiu em relação a esses 3 casos qual era a competência. E o ministro Fachin, o que ele faz na decisão dele, que são 46 páginas, né? A decisão dele monocrática, a gente diz, porque é dada por um só ministro, ele não levou nem a turma, a segunda turma, que julga os casos da Lava Jato, que é um colegiado de 5 ministros, e nem ao plenário do STF. Tá, mas só interrompendo para esclarecer um ponto. O Fachin, ele estava com esse habeas corpus, assim, já havia uma expectativa de que ele fosse julgar isso? Desde quando que ele estava com isso na mão dele? Por que ele pode tomar uma decisão sozinho em relação a essa questão, que não parece ser uma questão recente, né? Não é algo que surgiu agora, não está ligado a esses vazamentos, não está ligado ao que o Lewandowski, ao que o ministro Lewandowski trouxe de novo em relação ao conluio entre procuradores e o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, surpreende o fato, ainda que seja justificável, né, de se conceder esse habeas corpus, de se conceder, né, essa anulação, né, por conta da não justificativa para essa concentração que o juiz Sérgio Moro fez dos casos lá em Curitiba, que, claro, tinha, eu imagino, um objetivo também político, né, de concentrar tudo nele para que ele conseguisse trazer mais atenção para todos esses casos, etc. Sem dúvida. Por que o Fachin ele tem o direito sozinho de julgar sobre isso e anular essas condenações? Ele tem o direito porque ele é o relator desse caso, né? Então, o relator, num colegiado, né, num órgão colegiado, seja um tribunal superior, ele é responsável por fazer a primeira análise do caso e trazer o caso a julgamento, tomar algumas decisões que competem, que ele tenha, né, a competência para tomar, prerrogativa, né, que ele pode tomar monocraticamente sozinho, e outras que ele precisa levar daí para a turma, né, ou para o pleno do tribunal. Nesse caso, o que ele alega ao ministro Edson Fachin? Que esse caso ele já tinha sido afetado para ser levado para o colegiado, ou seja, ele já tinha sido marcado como um caso que teria que ser levado para o colegiado. E esse caso é recente, isso ele frisa logo no início, que a impetração é de 3 de novembro de 2020. E diz ele que é pela primeira vez que se suscitou em relação à ação penal em tela, né, essa ação penal em que o ex-presidente Lula foi condenado, teses que
antes não tinham chegado dessa maneira em sede de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele está alegando é que é um caso recente que ele pegou, ele estava examinando, ele ia levar para o plenário, só que aí ele fundamenta da seguinte maneira, para não levar para o plenário, ele diz: eu tenho sido vencido em vários outros casos, né, que são alguns precedentes, ele vai citando alguns precedentes, já uma meia dúzia mais ou menos de precedentes do STF, que tem já reconhecido nesses precedentes a incompetência territorial da Vara de Curitiba para alguns crimes, né, relativos a políticos do MDB na Transpetro, enfim, casos que estavam abrangidos nessa grande entidade chamada Lava Jato, mas que com o tempo e com a força que vem sendo perdida, né, pela Operação Lava Jato nesses últimos meses, o STF vem delineando melhor essa questão da competência. Então o ministro Edson Fachin diz: olha, nesse caso eu perdi e foi reconhecida a incompetência territorial da Vara de Curitiba. Nesse outro caso eu também fui vencido e foi porque ele é um lavajatista, né? Ele reivindica isso mesmo. Ou seja, só para esclarecer, ele, na verdade, costumava ter a posição contrária a essa que ele adotou hoje, ou seja, ele costumava defender que o juiz Sérgio Moro concentrasse sim em Curitiba, mesmo aqueles casos que não seriam para Curitiba, e aí ele perdeu em plenário quando levou isso a plenário, ou seja, os demais ministros do STF consideraram que não era competência de Curitiba, e daí ele então resolve dessa vez fazer ele mesmo uma mudança, uma inversão na sua posição, vamos dizer, dos últimos meses, e ele declarar a nulidade dos processos, é isso? Exatamente, ele vinha perdendo na segunda turma, né? Esses vários casos que a segunda turma ela teve uma mudança de entendimento sobre a Lava Jato, né? O Gilmar Mendes mudou de entendimento, o Lewandowski, enfim, os ministros que compõem essa turma, o próprio Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, mas tido como um garantista, né? Ele ia se manifestar agora em relação a isso, tá como um suspense aí, como ele vai se posicionar de maneira mais clara em relação a essas discussões envolvendo o ex-presidente Lula também, apesar de ter sido indicado pelo Bolsonaro, mas fato é que estava havendo essa mudança, né? A Lava Jato ela já não estava mais embalando uma maioria do Supremo e, sobretudo, a maioria dessa segunda turma, que é a responsável por analisar os casos da Lava Jato. Então, o ministro Edson Fachin, ele, pelo princípio da colegialidade que ele evoca, né, ele diz: eu sempre fui vencido, mas neste caso aqui, em que você já tem uma jurisprudência consolidada do tribunal em relação a esse recorte, ou seja, não há uma conexão entre, né, eu vou ler aqui o trecho da decisão dele, né, em que ele pega a menção da defesa do ex-presidente Lula, que não há correlação entre os desvios praticados na Petrobras, que são objeto da Lava Jato, e o custeio da construção do edifício ou das reformas realizadas no tal triplex, feitas em benefício e recebidas pelo paciente, no caso o ex-presidente Lula, né? Então, ele acaba acolhendo esse argumento e dizendo o seguinte, que nesses processos em que o ex-presidente Lula é réu e já foi condenado, não há a conexão com os desvios e abusos cometidos no âmbito da Petrobras, que são objetos da apuração da Lava Jato, portanto, não há razão para manter na Vara de Curitiba. Então ele adota o entendimento da derrota dele nesses casos, né? Ele próprio menciona isso a todo momento porque ele não quer ser lido como alguém que está enterrando a Lava Jato. Mas como você trouxe na sua pergunta, de fato é um tanto estranho, porque esse é um argumento que vem sendo ventilado há muito tempo nas várias instâncias do judiciário, né? E se é verdade que chega agora desse jeito específico, com essa conexão a uma ação específica, como ele menciona, fato é que o STF já vinha se debruçando sobre essa questão, né, e já vinha, inclusive, mudando esse entendimento. Mas, por outro lado, havia uma série de outros processos, sobretudo habeas corpus e reclamações que estão lá no Supremo tramitando, que estão apontando a suspeição
do juiz Sérgio Moro, né, do ex-juiz Sérgio Moro, e que teria impactos muito mais profundos caso reconhecidas, inclusive porque nesses últimos dias tem sido mencionado já que esses casos iriam para julgamento na segunda turma. Ou seja, o que a gente pode ler, né, dessa história? O que eu estou entendendo é que o ministro Edson Fachin até tinha, de fato, em mãos um pedido novo, né, que assim, nesses termos específicos e dado o desgaste recente da Operação Lava Jato, né, encontra uma jurisprudência de outros até pedidos semelhantes que foram acatados pela segunda turma do STF, de maneira contrária a ele. Então ele tem ali em mãos essa possibilidade, né, de anular os processos, né, de fazer, vamos dizer, esses processos voltarem à estaca zero a partir dessa questão da competência territorial, mas ele também faz isso num timing, né, que do ponto de vista mais amplo do questionamento à Lava Jato, pode impedir, e é isso que eu quero entender, que seja julgada a suspeição do juiz Sérgio Moro com consequências muito mais devastadoras para a operação do que essa nulidade específica, né, no caso das condenações do presidente Lula. Né? Então, o que eu quero entender é o seguinte, é verdade, ele consegue com isso impedir que seja julgada a suspeição? Porque depois disso a gente viu notícias de que os ministros do STF ainda querem fazer o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Aí eu também já vi alguns juristas dizerem que não está claro se dá para ter, se o objeto jurídico para essa suspeição ainda existe depois da nulidade que o ministro Edson Fachin declarou do processo. Então, como é que fica esse imbróglio agora? E o que seria o correto, né, considerando tudo que foi divulgado sobre conluio entre procuradores e com o próprio juiz do caso? Quer dizer, os absurdos que a gente tem visto há algum tempo, que agora o próprio ministro Lewandowski soltou, liberou, que trouxeram coisas ainda piores do que a Vaza Jato tinha trazido, né, aqueles áudios revelados pelo Intercept. Que seria o correto, o procedimento correto a partir de agora? Sim, acho que essa é a questão central agora e que vai pautar os debates em relação a essa decisão. Por quê? Porque o ministro Fachin, quando ele decide, ele coloca claramente no final da decisão dele o seguinte, na parte dispositiva, toda decisão judicial ela tem o que a gente chama de um relatório no início, né, que conta o que é o caso, depois a fundamentação legal e depois a parte dispositiva, que é propriamente a decisão. Né? E quando ele vai para a decisão na parte dispositiva, que é o quinto item da decisão, ele diz que concede a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais. E coloca os números, né, da Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia e sede do Instituto Lula e de doações ao Instituto Lula. E que estão em momentos diferentes, né, Renan? Esses julgamentos, né, no caso do Triplex já houve a condenação, no caso do Sítio houve a condenação em uma instância, mas não em outra, né? Então, ainda por cima, são processos que estão em estágios bastante diferentes aí, né? Exato. E aí ele pega, por isso que ele diz, né, do processo e julgamento, ou seja, toda a fase dela, né, ele vai daí remeter para que continue uma análise no Distrito Federal. E aí ele fala o seguinte, né, primeiro, que a nulidade que ele está declarando e reconhecendo é em relação aos atos decisórios praticados nessas ações penais. Por quê? Porque há uma diferença entre os atos decisórios, que são as decisões, a sentença, né, o acórdão do tribunal, ou seja, as decisões que são tomadas pelo próprio juiz, né, que aí no caso era um juiz incompetente, portanto, todas as decisões dele são nulas, não têm efeito. Tá? E faz uma diferenciação com os atos instrutórios, que são os atos de produção de prova. A instrução do processo é a produção da prova no processo. Seja ela prova documental, prova testemunhal, prova pericial e processos complexos. Em geral, você tem muitas provas produzidas. As delações, né? As diferentes... Né, tudo aquilo que compõe. Então, o processo é mantido, ou seja, vai para outra vara,
mas quem quer que pegue esse processo já fica com esse conjunto de evidências, né? Eu não quero nem chamar de provas, porque a gente nem sabe quanto de provas que a gente tem. É questionável. Mas o fato é que sim, o e as processo delações elas são meios de prova. Sim, e o processo chega, então, já no pé que ele está, o que sugere que ele poderia ser julgado rapidamente, vamos dizer assim. Ele poderia ir para outra jurisdição e ser julgado e chegar à mesma fase rapidamente? Ou tem um atraso nisso? Então, não exatamente, porque ele diz que há uma possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. Então, em relação aos atos decisórios, todos nulos, inquestionavelmente, não tem dúvida em relação a isso. Então, Lula absolvido, basicamente. Ele tá, na verdade, ele nem foi condenado, não é que não, ele não tenha é que ele é sido absolvido, ele não foi, não chegou a ser julgado. Exato, ele não tem uma decisão válida contra ele, né? Então não é que você entrou no mérito e se absolveu. Ele é réu. Aí volta então, ele vai ser réu, porque o Ministério Público também da região para onde foi mandado, no caso do Distrito Federal, vai ter que analisar e reoferecer essa denúncia, porque vai ter que voltar tudo desde o início. Né? Então os atos decisórios, inclusive o ato de recebimento da denúncia, foi invalidado, porque esse é um ato decisório. Tá. Então o Ministério Público local vai ter que reoferecer esta denúncia. E aí o juiz vai ter que, né, o juiz competente agora vai ter que olhar para o caso, verificar se há elementos. É evidente que aí o Ministério Público, o procurador responsável, ele pode utilizar as provas e os meios de provas que estão já no processo. Para decidir se o ex-presidente Lula é réu nesse processo que agora vai ser julgado em Brasília. Ele pega as provas que já tem, ele pode falar, bom, sim... Isso, se ele vai ser denunciado. Tá. Né? Primeiro, o Ministério Público decide pela denúncia. Se a denúncia for aceita pelo juiz, aí ele se torna réu da ação penal. Tá. Tudo isso pode haver uso na acusação do Ministério Público dessas provas que já foram produzidas. Só que, diz o ministro Edson Fachin, deverá o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios. Então, o juiz competente agora, que receber essa denúncia, é que vai olhar e vai verificar o que pode ser convalidado, o que pode ser utilizado neste processo. Por quê? Porque as provas elas são produzidas numa dinâmica no nosso sistema acusatório que tem que ser submetida ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa. Né? A defesa pode questionar a produção da prova, como questionava, por exemplo, os meios de prova de delação, né? Os documentos juntados, os apelidos que não correspondiam a uma pessoa a outra. Ou seja, tem muita discussão. As provas elas não falam por si só, como se costuma dizer né, popularmente. As provas precisam ser lidas, né, num conjunto daí probatório que vai ser questionado pela defesa. Né? Isso é um processo de instrução que é muito grande, é muito complexo. Né? Então, só isso já vai levar um tempo enorme né, para que aconteça. Porque você tem aí, voltando para a primeira instância, né, e vai ter que vir uma nova denúncia, que óbvio que está mais ou menos pronta, né, eles podem utilizar o mesmo modelo da acusação, mexer uma outra coisa, mas vai ser muito difícil validar esses atos instrutórios sem violar direitos de defesa, se não permitir manifestação e participação da defesa, marcando o seu o contraditório em relação a essas provas que vão ser utilizadas no processo para depois fundamentar né, uma condenação eventual. Supondo, Renan, que tudo ocorra no tempo normal, né? Primeiro, e esses 3 processos, eles então vão todos para o Distrito Federal, é isso que eu estou entendendo? Vai ser uma vara são única 4, também. na verdade, porque tem 2 que são sobre... são sobre o Instituto Lula, né? Um do terreno, outro de doações. Então todos eles vão para essa nova vara que tem competência para julgar esses casos. E por que essa vara, vamos começar por aí, por que o Fachin diz que essa vara tem competência para julgar esses casos e não, por exemplo, uma vara em São Paulo, onde fica o Instituto Lula, onde fica o Triplex? Tem alguma razão para isso específica? Sim, porque é o local do cometimento do crime, a regra de competência, que aí é Brasília.
né? Aí se entende que há essa relação específica lá, que é a disputa de competência, que já havia um conflito de competência instaurado, né? E aí, digamos que a defesa foi suscitando isso em vários níveis, e isso chegou com esse habeas corpus no STF para resolver esse conflito de competência, né, entre Curitiba e Distrito Federal. Então a defesa do ex-presidente Lula é que pedia que isso fosse, a demanda no habeas corpus já era de que isso fosse para o Distrito Federal. Exatamente, já havia esse conflito de competência suscitado, que é o que acontece quando está tramitando um processo num órgão jurisdicional que não é aquele competente. Aí você pode suscitar o conflito de competência e aí as instâncias vão decidir em relação a esse conflito de competência. No caso, o STJ tinha decidido contrário à defesa do ex-presidente Lula. Daí houve esse HC, esse habeas corpus para o STF. Né? Então, esses casos, eles vão daí para essa vara federal do Distrito Federal, que vai analisar, verificar daí desde o início, né, o procurador responsável, a denúncia, né, e aí a vara, o juízo responsável, vai verificar a questão dos atos instrutórios, a maneira que isso pode ser reutilizado ou não, mas vai haver uma discussão em relação a isso, né, porque não é automático. E que vai ser politizada, né? Sem porque dúvida. todo esse processo, na verdade, já se tornou um processo político também, né? Não à toa, agora, justamente no desgaste da operação, essas coisas, né, começam a andar. Do outro lado, a gente também vai ter uma situação que é o juiz que pegar esse caso, eu imagino que também esteja num outro momento da sociedade, vamos dizer assim, da compreensão sobre esses processos, sobre a Lava Jato, que já não vai facilitar que ele simplesmente atropele as fases, né, que envolvem ouvir a defesa, aceitar ou não essas provas, né? Então isso também pode fazer com que não seja tão fácil correr com esse processo para conseguir condenar e tornar inelegível o presidente antes de 2022. É isso que você entende? Sim, é isso, Laura. E aí tem um agravante aí, né? Ou seja, uma dimensão a mais, aí, um agravante do ponto de vista da continuidade da Lava Jato. Por quê? De um lado, você pode ter a prescrição desses crimes. Já faz 10 anos que o ex-presidente Lula não é mais presidente, que teoricamente, então, né, porque tinha essa história de que por atos de ofício, ao nomear diretores da Petrobras, ele seria o responsável, mesmo que indiretamente, aquela história lá toda que foi bastante criticada na época, de se entender que é uma cadeia de comando e que ele, só por ocupar o topo dessa cadeia de comando, mesmo sem ter ciência, participação direta, dolo, enfim, seria responsável, né, por esses atos de ofício. As vantagens indevidas, enfim, teria recebido essas obras, essas reformas, essas doações em contrapartida a algo que ocorreu lá na Petrobras, né? Essa era a ideia. Exatamente. Então, você já tem aí uma questão que é da possibilidade da prescrição. Por quê? A prescrição máxima no nosso direito, do ponto de vista penal, é de 20 anos. Para quem tem mais de 70 anos, o réu que tem mais de 70 anos, que é o caso do ex-presidente Lula, diminui pela metade. A gente está falando em 10 anos de prescrição. Né? Então, vai ter uma discussão sobre a denúncia foi apresentada, foi reconhecida essa incompetência territorial, né? Essa parte, digamos, mais lavajatista entende que é relativa essa questão da incompetência territorial, então não comprometeria esse prazo prescricional, mas fato é que vai ter uma discussão, em primeiro lugar, sobre a prescrição. E, em segundo lugar, vai ter uma discussão sobre o que você trouxe, que é a questão aí que me parece central agora, porque vai dar uma briga enorme no STF nos próximos dias, que é a maneira como o ministro Edson Fachin decidiu ao final. Então, quando ele concede o habeas corpus na decisão dele, ele diz que, considerada a extensão das nulidades ora reconhecidas, com fundamento no artigo tal do regimento interno da STF, eu declaro a perda de objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus tal, bem como nas reclamações tais e tais. Né? Ou seja, ele
já automaticamente, ao deferir esse pedido da defesa do ex-presidente Lula, ele diz que todos os outros habeas corpus que estão discutindo isso e reclamações que estão entrando na questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, que já estão aprofundando outros aspectos da nulidade dessas decisões, ele declara prejudicado porque perde o objeto, segundo ele. Aí uma questão importante, né, em primeiro lugar, é entender, mas isso então é automático ou pode recorrer? Né? Eu entendo que pode sim haver recurso em relação a esses efeitos da decisão do ministro Edson Fachin. Né, porque estão discutindo outras matérias que podem ter consequências jurídicas distintas. Mas, além disso, tem uma discussão interessante aí que é a seguinte: se você tem um juiz suspeito que produziu as provas, que presidiu esse processo, né? Ele não produz as provas, mas ele presidiu o processo, né? E a gente vê pelas mensagens todas, né, o conluio dele, todas aquelas mensagens com os procuradores, que é o órgão de acusação e tudo mais. Como que você vai reutilizar essas provas lá no processo, no Distrito Federal, se elas foram obtidas e produzidas nesse contexto de um maneira juiz suspeito? ilegal, né, em muitos casos. Exato, você compromete a qualidade dessas provas e a legalidade delas. Então, para você convalidar esses atos instrutórios no processo que vai correr no Distrito Federal, necessariamente, a meu ver, você vai ter que discutir a suspeição também do ex-juiz Sérgio Moro. Porque aí você está debatendo as provas que foram produzidas no âmbito daquelas ações em que se alega a suspeição. Então não basta dizer só da incompetência territorial, a questão da suspeição é fundamental. Porque se o juiz era parcial e estava trabalhando para produzir, forjar provas contra o réu, como que você vai convalidar isso num outro processo? Então a questão da suspeição vai ter que ser discutida novamente. Né? E aí entra essa questão política no STF, porque o ministro Edson Fachin, ele claramente manobrou. Né? No momento em que o STF estava criando condições ali internas, e aí você pode ler que são articulações, porque tudo ali é muito conversado, pensado, calculado, né? Ninguém faz o que dá na telha. Na hora que se estava já criando condições para decidir sobre essa questão da suspeição, no momento em que a Lava Jato está em baixa, né? O Moro desmoralizado saiu do governo pelas portas do fundo, o Deltan afastado, a PGR desconstituiu toda a força-tarefa. Né? Nesse momento que isso estava já para ser julgado, a suspeição, que seria um golpe muito forte, né, sobre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores que conduziram esse caso, porque claramente violaram os direitos de defesa do réu, aí o ministro Edson Fachin coloca essa decisão no meio do caminho. E colocando na decisão dele que esses outros processos todos estão prejudicados, os outros pedidos todos estão automaticamente prejudicados por perda de objeto. Né? Então isso vai gerar uma discussão enorme agora no STF, porque é uma decisão monocrática, por mais que tenha respaldo em relação ao tema da incompetência territorial, e ele tem razão em dizer que já estava se consolidando uma jurisprudência da Corte em relação a esse tema, não me parece que há esse consenso em relação aos outros temas aí, por exemplo, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Me parece que alguns ministros do Supremo estão ansiosos, inclusive, para enfrentar essa discussão lá no STF. E aí, Renan, assim, supondo que os outros ministros consigam, de alguma maneira, e eu não sei exatamente, né, porque eu não sei como juridicamente você poderia colocar um porém aí nessa decisão do Fachin, né, e abrir uma justificativa para se votar ainda assim a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Eu imagino que seja possível, se isso está sendo ainda falado, etc. Supondo que venha, depois dessa decisão, de fato, a plenário, né, ou para essa segunda turma, não sei exatamente quem julgaria, a suspeição do juiz Sérgio Moro e que, de fato, seja julgado seja julgada essa suspeição. Qual é a diferença da consequência que isso tem para a Lava Jato? Nem me refiro a politicamente, porque é claro que para o Sérgio Moro é totalmente diferente, mas do ponto de vista dos processos, né? Se for julgada a suspeição, qual é a diferença aí do que a gente pode esperar em relação não só
ao ex-presidente Lula e a sua possibilidade de disputar as eleições de 2022, mas também a outros processos julgados da Lava Jato? Sim, essa é uma excelente questão, Laura, porque, no fundo, a discussão que está nesses outros processos sobre suspeição é se o ex-juiz Sérgio Moro ele era parcial ou imparcial. Se comprovar e se reconhecer que ele era parcial, você vai minar toda a credibilidade da Operação Lava Jato, com reflexos não já diretos e imediatos em todos os processos, porque vai se reconhecer nos processos específicos em que há essas alegações, né? Mas não tenha dúvida que os advogados de todos os outros réus que foram condenados no âmbito da Lava Jato vão atrás do mesmo tipo de argumentação, ou seja, dizer que a maneira como funcionou essa força-tarefa, em que o juiz era parte da força-tarefa, trocava mensagem, falava como era o momento mais adequado de produzir prova, de quem chamar, o que apresentar, ou seja, ele estava instruindo a acusação, o juiz, pelas mensagens. Isso com maior destaque no caso do ex-presidente Lula, pela questão política, né, que agora está clara. Mas não quer dizer que não aconteceu em relação aos executivos das empresas e assim por diante. Então você teria efeitos e um alcance muito mais amplos em relação à ilegalidade da Lava Jato, né? Comprometeria de maneira muito mais central o que foi a Operação Lava Jato e seu legado, do que você falar de uma incompetência territorial, porque a incompetência territorial você recorta alguns processos que não têm uma conexão tão direta. E várias pessoas já têm alegado isso e têm conseguido esse reconhecimento, mas é muito mais pontual. Veja, você não está falando de um modus operandi ilícito, você está falando de uma incompetência territorial, que é algo tecnicamente que acontece às vezes no direito, porque não é muito claro às vezes qual é a regra que se aplica e assim por diante. Então você está reparando esse erro. Agora, se você reconhecer a parcialidade do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, claramente aí você compromete todo esse edifício, né? A estrutura toda fica comprometida. E você pode anular muito mais processos, inclusive, né? Não só o do triplex, mas também você poderia anular diversos outros processos envolvendo executivos da Odebrecht, Exatamente. etc., né? Exatamente. Então, você ia ter impactos muito mais automáticos, porque você já geraria uma desconfiança em relação a todas as condenações. Porque o modus operandi está viciado. E é um vício insanável. A incompetência você ainda consegue resolver. Manda o processo para o lugar onde ele deveria tramitar e ser julgado. Agora, um juiz parcial, você não tem como convalidar os atos dele, né? Fica tudo efetivamente comprometido. Né? Então veja que nem os atos instrutórios que o Fachin deu possibilidade do juiz agora, do novo juiz do caso, poder convalidar, no caso de reconhecimento da parcialidade, você não pode nem isso. Usar as provas coletadas, etc. Exato, porque é um juiz interessado na causa, o juiz tem que ser imparcial. Né? Nosso sistema ele funciona dessa maneira. Quem acusa, né, produz prova e apresenta é a polícia e o Ministério Público. Você tem a defesa que vai submeter tudo ao contraditório, poder se manifestar com todos os recursos e procedimentos que compõem um processo. E você tem um juiz que é um terceiro neutro, imparcial, que precisa analisar, ponderar e julgar de acordo com a lei. Né? Então, se você compromete essa estrutura, você acaba invalidando tudo, né? E a Lava Jato, pelas mensagens, tudo isso que tem sido divulgado e que a gente tem acompanhado desde a época do Intercept, né? Mas que tem agora sido divulgado porque a defesa do ex-presidente Lula está tendo acesso a essa quantidade enorme de dados digitalizados, né? Que foram obtidos de maneira ilícita, mas que para a defesa se pode utilizar. Não se pode utilizar uma prova ilícita no processo penal em prejuízo de um réu, mas em favor dele sim. Então você não conseguiria usar essas provas para processar o ex-juiz Sérgio Moro, né, para provar que ele agiu de maneira errada, criminosa, etc. Mas você pode utilizar essas provas periciadas, que é o que está acontecendo, em favor do réu, que é o ex-presidente Lula, por exemplo. Né? Então vários outros réus vão começar a querer acesso e também querer utilizar essas provas, ou seja,
a discussão da parcialidade ela é muito mais profunda, tanto de um ponto de vista jurídico como do ponto de vista político. E a inelegibilidade, Renan, assim, o quanto faria diferença conseguir aprovar essa suspeição para definir o cenário eleitoral, a possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula em 2022? Porque, pelo que eu estou entendendo do que você falou antes, já com a decisão do Fachin, fica muito difícil chegar à condenação, né, em segunda instância, nesse prazo até 2022 para impedir a candidatura do Lula. Embora a gente não deva duvidar, né, desse tipo de cenário, porque nós já vimos de tudo, né? Quando começa a haver essa preocupação, né, com a candidatura Lula, a justiça ela pode nos surpreender, né, ser muito célere e conseguir chegar ao final de algum desses processos antes a tempo de impedir a candidatura. Agora, no outro caso, né, com a suspeição, isso, enfim, o que muda, né? Seria, para além de não aceitar as provas, de repente, de não levar essa aceitação e com isso retardar mais ainda esses processos, a anulação ela tem algum poder maior, uma força maior ou não? A gente, de qualquer maneira, teria esses processos sendo zerados, mas tramitando, né, de alguma maneira, num tempo que permitisse a inelegibilidade do ex-presidente. Para ele ser considerado inelegível, ele precisa ter uma condenação de um órgão colegiado, ou seja, a condenação ela não pode ser monocrática, só de primeira instância, que é como aconteceu, né, no caso do Triplex. Para 2018, a gente viu que do Triplex, que é esse caso mais avançado, que é o objeto principal também desse habeas corpus, a gente viu que o ex-juiz Sérgio Moro condenou, né, o ex-presidente Lula, e a gente viu que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região correram de uma maneira célere demais, assim, nunca vista na história da justiça brasileira, ou poucas vezes vista, né, com um processo de milhares e milhares de páginas que, né, eles leram em poucos dias isso, já pautaram. E por que houve essa corrida? Né? Claramente porque precisava de uma condenação em segunda instância, porque pela lei da ficha limpa, né, precisa de uma condenação de um órgão colegiado, não basta o primeiro grau. Então, o que vai acontecer agora é a mesma coisa, né? Então, para elegibilidade, para a discussão da elegibilidade do ex-presidente Lula, em primeiro lugar, vai ter que se olhar a prescrição na hora de analisar essas denúncias. Muito provavelmente, me parece aí, né, que a maior parte dessas denúncias elas já estão prescritas pelo tempo todo que se passou. Em segundo lugar, vai ter que se olhar daí esse tempo de tramitação de um processo, né? E se não se conseguir, como eu acho que vai acontecer, caso os processos sigam adiante, convalidar a instrução processual, porque a discussão sobre a suspeição me parece que o STF vai querer enfrentar, e eu acho que é necessário que se enfrente, porque é independente da discussão da incompetência territorial, né? Eu acho que vai precisar entrar nesse mérito, isso também vai levar a uma discussão grande, isso leva tempo, né? Leva a uma necessidade de produção daí de novas provas, então vai ter que ser julgado em primeiro grau e em segundo grau, de maneira muito rápida, e não é o normal da justiça, né? Para você julgar em duas instâncias, vão pelo menos, dependendo da região, do tribunal, etc., mas vão pelo menos 3 anos e pouco, 4 anos, até mais, né? Então, passa 2022. E ainda mais durante uma pandemia, né? Exato, tem um volume muito grande de casos, a Justiça Federal tem apreciado muitas coisas, enfim, é difícil você achar que em menos de 2 anos, a gente está falando, na verdade, de 1 ano e pouco, né?
você já vai ter julgado em primeiro e em segundo graus. Então é improvável, né? Óbvio que também não dá para dizer impossível, porque falando de direito no Brasil e de judiciário no Brasil, é muito difícil a gente ter previsibilidade que se esperaria, né? Mas é muito difícil que isso aconteça, que tenha uma condenação em segundo grau do ex-presidente Lula para torná-lo inelegível. Então, de fato, a gente tem uma mudança muito grande no cenário político, né? Por isso que a gente parou, inclusive, para regravar o episódio do Entretanto, para a gente poder falar disso, porque isso tem um impacto muito sério em todas as outras esferas, né? A questão econômica que você trouxe no início, a questão do jogo político no Brasil, das eleições de 2022. A gente viu uma pesquisa essa semana em que o ex-presidente Lula tem uma avaliação, uma rejeição menor que o Bolsonaro, uma intenção de voto maior nesse momento. Sim. Evidente que muita coisa vai acontecer ainda do ponto de vista do jogo político, né? Mas é uma mudança no tabuleiro aí no jogo bastante significativa, né? E não me parece que o script possa se repetir, né? Uma corrida foi uma conjunção de fatores muito específicos que permitiu a Lava Jato produzir a inelegibilidade da liderança política naquele momento das pesquisas eleitorais, né? E tudo mais. Acho que impossível quase, dá para dizer, né? Ou muito improvável que esses fatores, né? Essas variáveis se conjuguem da mesma maneira para produzir um tipo de julgamento tão acelerado como o que aconteceu e que no fim mostrou, né? Que é o que a gente está vendo agora, e o próprio ministro Edson Fachin, lavajatista de carteirinha, está reconhecendo. Atropelos e pressas que desrespeitaram direitos e garantias processuais acabaram invalidando o próprio mérito da discussão, né? Então você tem aí essa ideia que foi muito martelada, né? Que combater a corrupção não se pode fazer sacrificando direitos e garantias procedimentais, processuais, porque no fim o que você acaba tendo é depois uma declaração de nulidade dessas operações e, portanto, você vai tudo por água abaixo, né? Porque é uma fragilidade a construção desse edifício. E aí, Laura, chegamos no episódio 50 aqui. O que você escolheu dos comentários e perguntas que mandaram pra gente? Então, Renan, eu escolhi um comentário que foi feito aqui pro nosso Twitter, usando a hashtag Entretanto, né, ou marcando Entretanto_pod, do Davi Carlos, que na verdade fez um elogio pra gente, falou que esse é um dos melhores podcasts hoje do país, que cada episódio é pra ele uma aula de direito, sociedade e economia, com uma comunicação fácil e fluida. No episódio número 50, eu achei que escolher um elogio também ia ser legal pra gente ficar estimulado para continuar esse ano, né, gravando os episódios. E aproveito para pedir para os ouvintes continuarem enviando suas dúvidas, seus comentários, suas críticas também para o Entretanto podcast@gmail.com e para as redes sociais do Entretanto, além de pelo Telegram, né, que agora a gente está também recebendo dúvidas por áudio e reproduzindo aqui esses áudios nos episódios no Entretanto_pod, lá no Telegram. Sim, essas interações são fundamentais e super importante que o pessoal continue mandando para nos animar a seguir fazendo as gravações e divulgando as ideias aqui, esses debates. E aí, Renan, o que você escolheu de dica para os ouvintes hoje? Em relação à dica, eu separei um filme que eu vi na semana passada, que é muito bom, tá no Netflix, discute a questão do racismo também, do acesso ao ensino superior. É o caso de um estudante cotista negro numa universidade pública do Rio de Janeiro, no curso de medicina, e relata um pouco das dificuldades que ele vai tendo. Não vou dar um spoiler aqui do filme, mas se chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Acabou de estrear no fim de fevereiro no Netflix e vale demais para a gente refletir aí sobre questões que a gente já tratou aqui, né, do impacto do racismo no campo do direito, na economia, enfim. Acho que é um tema sempre atual e necessário para a gente pensar junto em relação a isso. Muito legal, Renan, vou assistir. É isso, até terça-feira que vem, pessoal. Até a próxima semana.
O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.